Muito bem, estamos de volta com o assunto da proteína aqui no Vida e Saúde. Vem pra cá para aprender tudo. Doutora Daniela Cano conosco, ela que é nutróloga, ela que é da Sou Saúde e tem ajudado muita gente a viver melhor com a compreensão de que mudanças são possíveis, são necessárias e que você aqui assistindo o Vida e Saúde também está aprendendo aqui com a gente, ó. Ela também está disponível, um conteúdo disponível para você lá no YouTube e também no Instagram, @sousaude, SOW, @sousaude. Você também pode acessar o YouTube e também você encontra conteúdos preciosíssimos ali. Doutora Daniela, você falava sobre a proteína ou, na verdade, os aminoácidos presentes de maneira distribuída. Depende do alimento, vai ter um tipo de aminoácido, mas é a junção dos alimentos que a gente vai encontrar a suficiência. Na verdade, as proteínas vegetais, as fontes de proteínas vegetais já têm os 9 aminoácidos. O que eu falei que não tem, não é que não tem suficiente, tem menos, por exemplo, no arroz, né, que eu falei que tem menos lisina, mas com feijão completa. Ok. Mas não é que não tem, mas tem tudo. Por isso que hoje a gente não fala que a carne só é de alto valor biológico, porque os vegetais também têm os 9 aminoácidos que nós precisamos, que a gente chama de essenciais. Então pode ter um pouquinho menos concentrado, mas a gente consegue complementar, né, fazendo a dieta equilibrada aí no prato. E a gente tem mais dois elementos aqui que a gente acabou nem mostrando no bloco anterior, que são bons representantes de fontes de proteína, doutora. O cogumelo, né, esse cogumelo Paris aqui, a gente tem 3 gramas de proteínas em 100 gramas de cogumelo, que ele é bem levinho, né? E o tofu aqui, simbolizando a soja, né? O tofu é o queijo da soja. Nós temos quase 40% da soja, Teru, é constituída de proteína. Por isso que ela ficou muito famosa, né? Que o pessoal começou a produzir leite de soja para substituir o leite, por exemplo. Porque em 100 gramas, quase 40 gramas é de proteína, né? 40%. A gente tem aqui também, olha, outros derivados de soja. Proteína texturizada. PTS, PVT, isso. Proteína texturizada, né? Isso, que já está separado, né? Tirou a água, tirou praticamente as fibras e ficou com a proteína concentrada aí. Quando a gente manipula um alimento, essa proteína também, ou esse aminoácido pode alterar. Não, a concentração da proteína, por exemplo, a soja. Você fez tipo um queijo, né? Foi desidratando, tirou a água, cozinhou, ficou com a soja concentrada. A proteína concentrada, o PVT também. Já tirou a água, desidratou, não é? Tirou outros nutrientes, ficou com a proteína concentrada. Okay. Então, dependendo de como você vai manipular, você pode concentrar mais ou menos. Muito bem. Né? Olha essa interação que chegou aqui na tela do Vida e Saúde, é a Vilma, mais uma vez mostrando aqui. Sábado eu assisti uma palestra com a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando na igreja de Moema e foi muito bom. Uma dúvida, milho tem proteína? Esse é meu bolo de milho com aveia. Manda aqui a Vilma, orgulhosa de suas produções. Eu tenho muito orgulho dela também, viu, doutora? Ela falou pra gente que manda algumas receitas pra cá, né? Muito! Então, Vilma, o milho tem pouca proteína, mas tem, né, os aminoácidos. Agora, a aveia é riquíssima em proteína. Então, ela combinou os dois? Exatamente. Então, por isso que eu falo, a gente não come um alimento. E o alimento não é só a proteína. Né? Então, a gente tem que saber que o alimento aqui, ó, no reino vegetal, ele vai ter a fibra, vai ter as vitaminas, os minerais, tem outras coisas, né? A aveia não é proteína só. Ela tem as lignanas, né, que são aquelas fibras solúveis que ajudam o nosso intestino a funcionar melhor. Ele é considerado um alimento funcional. E tem muita gente falando mal da aveia hoje, Teru. Ficou muito chateada. Mal da aveia e da soja, Teru. Como é que faz? Os primeiros alimentos funcionais que foram ser estudados é a aveia e a soja. O pessoal falando mal da aveia e da soja. Por favor, gente, a não ser quem tem uma restrição específica, aí, olha, a gente precisa abrir o nosso leque, tá? Mas vamos deixar esse assunto para uma outra hora. O que eu quero trazer aqui agora, nesse momento, é uma comparação entre a proteína vegetal e a proteína de origem animal. Doutora Daniela, quero o seu comentário, porque eu sei que você não trabalha com essa polêmica no seu dia a dia, você gosta de falar das vantagens, mas a gente precisa, tá na boca do povo, a gente precisa discutir essa questão, tá? Vamos trazer? Pode pôr na tela, olha aí. Os de origem vegetal, eles normalmente são ricos em fibras. Vou pedir para você comentar, vai, doutora, porque tem aí alguns... Argina também, né? Não tem restrição, arginina, perdão.
não tem restrições, tem menor índice de doenças crônicas e precisa ser combinado. Então, porque é isso que eu falei, quando a gente come um alimento, Teru, a gente não está comendo só a proteína do alimento, a não ser que esteja isolado. Igual quando a gente come aquela proteína vegetal que a gente usa como suplemento, ela está separada, aquela proteína. Inclusive, ela se chama proteína isolada. Exatamente, proteína isolada, concentrada, não é? Porque está separado já, a proteína está separadinha. Agora, quando você vai comer uma semente, né, vai comer uma castanha. Tem ferro, por exemplo, na ervilha. Exatamente, tem as vitaminas do complexo B, tem a fibra. Então, quando a gente fala em proteína, na verdade a gente não está falando da proteína só da ervilha, nós estamos falando do alimento, né? Do alimento que é fonte de proteína. Então, aí a gente vê, né, como na tela mostrou, que o alimento de origem vegetal vai ter, além das proteínas, vai ter as fibras, vai estar associado com menos doença do coração, essas doenças crônicas, né? Menos diabetes tipo 2, menos câncer, né? E menos obesidade também. Eu vou trazer aqui agora essa coluna de origem animal, porque olha só, eles, em contrapartida, não têm fibras ou tem mais elementos prejudiciais, né? São sem fibras com elementos prejudiciais. Eles normalmente têm sensibilidade no consumo, não precisa, tem que consumir com moderação, né? Está associada a diabetes e a pressão alta e não precisa ser combinado. Você falou que a carne tem os 20 aminoácidos? Os 9 essenciais que a gente fala, né? Porque os outros do próprio corpo... Mas aí a soja também tem? Exatamente, Teru. E a carne, ela vem com a gordura saturada. E essa gordura, como está mostrando na tela aí, tem a ver com diabetes tipo 2 e doenças do coração. Além disso, tem o excesso de ferro. E hoje a gente sabe que o excesso de ferro, ele é oxidativo. O que é isso? Vai produzindo aqueles radicais livres que vão envelhecer rapidamente o seu corpo, vai inflamar mais facilmente, né? Dá o que a gente chama de resistência à insulina, o pâncreas vai ficando cansado e mais chance da obesidade também, além de câncer. Então, a carne, ela não vem só com a proteína. Quando você olha uma carne, ela não é proteína só, ela é gordura, ela tem falta de fibras também, né? Ela não tem antioxidantes. Antioxidantes são esses fitoquímicos que a gente só vê no reino vegetal, por isso que a gente chama de fitoquímicos. São substâncias que só tem no reino vegetal que vão ter essa função, né, que a gente chama de alimento funcional, que vai ter uma função terapêutica, curativa, que vai trazer, além das vitaminas e dos minerais, vai prevenir vários tipos de câncer, vai prevenir doenças do coração e vai prevenir também o diabetes tipo 2. Existe no Brasil, eu vou falar do Brasil porque a gente é brasileiro aqui, né? Mas existe, parece que esse mito de que só a proteína animal seja suficiente, né? E boa, né? Seja o tipo de proteína forte, né? Mas a gente está entendendo aqui que não é bem assim. É importante a gente entender que a gente também tem uma cultura do consumo de carne aqui no Brasil, que não é uma prática muito comum em vários outros países, né? Parece-me bem que a cultura, né, o costume e o atalho, achando que só ela é suficiente porque ela tem esses 9 aminoácidos, mas o conhecimento está mostrando pra gente que não é bem por aí. A gente não tem é outras só a opções. carne, exatamente, Teru. E esse consumo de carne ficou muito associado também com a ideia da hipertrofia muscular. Boa. Né? Que o pessoal que faz musculação tal, sente que fica mais forte com a carne. E realmente, com menor quantidade de carne, você pode ter mais hipertrofia, né? Para formar massa muscular. Mas, consumindo vegetais também, em quantidades apropriadas, você também pode ter a hipertrofia. Então, tanto é que hoje a gente tem vários atletas super famosos aí, né? O tenista, né? O Djokovic, aí tem o Lewis Hamilton, que são esportistas, né? E só consomem proteína do reino vegetal. Então, é possível ser atleta, sim, e consumir só proteína de origem vegetal. Quero falar, doutora, sobre alimentos não, produtos que estão bastante na moda, o whey, por exemplo, ou as proteínas isoladas, né? Os vegetarianos têm a proteína de ervilha, proteína de arroz, proteína de soja, mas existe a proteína do ovo isolada, a albumina. Esses alimentos consumidos sem uma indicação e num exagero podem trazer prejuízo. Eu sei que você já falou aqui sobre o rim, né? Os rins, principalmente. Mas existe algum outro prejuízo? O ácido úrico, por exemplo, é só aquelas bolinhas no pé que vão formar? É só aquele Então vai causando aquilo que eu falei que chama processo inflamatório, né, Teru? Você vai sobrecarregando os rins, aí vai aumentando a pressão. Tanto é que a gente teve um paciente já com 32 anos de idade que ele era triatleta.
e ele resolveu fazer aquela dieta mais proteica, low carb. Em 4 meses ele começou a aumentar a pressão, quando a gente foi ver ele estava tendo um prejuízo renal que não voltou mais. Uau. Né? Então pode ser irreversível dependendo do como o organismo vai responder. Então tem que prestar atenção, né? Porque tudo que Deus nos criou pra gente foi feito de maneira equilibrada. Então a gente não precisa comer só uma coisa ou só outra. Nós temos uma variedade, nós temos aqui telespectadores de diversos estados do Brasil e até de outros países, não é, Teru? Você não precisa comer o que quem mora no norte, não precisa comer o que o do sul come, ou que o do que está morando nos Estados Unidos come em Portugal. Né? Cada região Deus já deixou as coisas típicas daquele lugar para a gente poder consumir de maneira equilibrada. É verdade, doutora. Você sabe que uma pessoa que mora de repente no norte e no nordeste não vai pagar barato no grão de bico, na lentilha, mas lá tem o feijão de corda, minha gente, lá tem o feijão andu. Fradinho, feijão verde. Tá valendo, tem proteína também. Também, é riquíssimo, Teru. Eu falo, às vezes o pessoal olha que eu uso muito tofu porque eu sou japonesa, né, Teru? Você também é meio japonesa e a gente consome isso na nossa prática. Mas o pessoal do norte às vezes tem dificuldade, eu falei, mas não precisa consumir tofu. Vai lá em qualquer feijão que você tiver, na ervilha, tem que procurar e adaptar a dieta de acordo com o lugar que você está, de acordo com a estação do ano, né, que a pessoa está. Então não tem nenhum alimento na sua dieta que você precisa comer todos os dias. Tá, agora é o seguinte, existe uma outra questão aí muito controversa sobre a quantidade de proteína. Nós já até falamos com você sobre isso aqui no Vida e Saúde e eu quero trazer uma interação. Vamos trazer uma interação que acho que é a mesma que a Regina. Qual a quantidade de proteína que a gente precisa por dia e como calcular? Ai, doutora. Para calcular você precisa ir numa nutricionista ou num nutrólogo, né? Mas se você quiser fazer adultos hoje, o que é preconizado é 0,8 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, você tem 70 quilos, vezes 0,8 vai dar 56 gramas de proteína. Como você vai calcular? Você pode calcular, ou o ideal é para uma Nutri, porque aí ela vai colocar lá, né, na tabela, que já está tudo separadinho, ou você pode ficar somando lá na calculadora também. Tá. Se você comeu um ovo, quantos gramas de arroz, aí tem que ir lá nas tabelas que tem, né, a taco, por exemplo, e ficar somando coisa por coisa. Mas não é simples assim. Tá, mas então, ó, vamos usar essa média aí de 0,8 por quilo. Isso é para uma pessoa como eu, que não sou marombeira, né, de academia, mas quero me manter com um tônus muscular até quando eu ficar velhinha. Você também, doutora? Exatamente. Ela nadadora, gente, a vida inteira nadou, competiu e tudo mais, mas a gente não quer ficar super fartona e também não quer perder massa agora que a gente está caminhando aqui depois dos 40. Idosos, por exemplo, precisam um pouquinho mais de proteína, porque o estômago do idoso, lembra que eu falei que a proteína chegou no estômago, vai ser digerida por aquelas enzimas chamadas proteases. O estômago do idoso já não está produzindo direito essas enzimas, então ele vai ter menos absorção também de proteína. Aí hoje se preconiza um pouquinho mais de proteína para o idoso. Né? Se a pessoa faz exercício muito intenso, vai precisar um pouco mais de proteína, né? Pessoa com câncer, que é uma doença muito que a gente chama catabólica, né? Exige demais, do corpo estar consumindo demais, vai precisar um pouco mais de proteína também do que o normal. Agora, esse consumo não precisa acontecer em uma única refeição. Eu posso calcular e toda refeição ter uma fonte de proteína, por exemplo? Exatamente, ao longo do dia, Teru. Então a gente fala 0,8 gramas por quilo por dia. Então não é tudo na mesma refeição, vai fracionando aí. Café da manhã, almoço e janta. Tá, então olha, dá para você pensar, qualquer pessoa pode fazer isso. Se você entende um pouquinho das fontes de alimento, e isso é o que a gente tenta fazer aqui no Vida e Saúde sempre, você vai garantir que os aminoácidos, as proteínas estejam presentes num café da manhã, por exemplo. Um mingau de aveia. Mingau de aveia, o pessoal já toma leite de soja, não é? Um pão com uma pastinha de amendoim. Exatamente, uma pastinha de grão de bico. A Arlete tem ensinado vocês aí a fazer patê com tofu, né? Que fez semana passada, tofu mexido. Então dá para fazer, né? A sua irmã aí mora na Austrália, o pessoal come lá avocado, né? Que é o abacate com cogumelo refogado, já tá com a proteína lá. Pão integral tem proteína, né? O Van faz o pão integral, tem vale proteína. A criatividade, então. Exatamente, aí vai variando ao longo da semana e nas refeições também.
conhecimento liberta, né? Quando a gente entende o que está ao nosso alcance, a gente consegue, a gente faz um esforço para conseguir aquilo que é necessário. Eu quero que você acompanhe o conteúdo também, olha, apoie o conteúdo da Sou Saúde, dá uma passada lá e vê o que é que ela está disponibilizando, ela e o Dr. Luiz Fernando Sela, lá no Instagram, @sousaude, SOW. Doutora, tem o protocolo de desinflamação acelerada que está bombando. Tem muita gente fazendo e ficando super feliz. Muita gente, Teru. A gente já abriu as inscrições para a 4ª turma, que inclusive encerraram ontem. E nós estaremos hoje à noite, inclusive, às 8 horas da noite, ao vivo com esses alunos da turma 4, porque o pessoal está com muita dor, inflamado, comendo errado. Talvez com excessos, né? Excessos demais. Então a gente criou esse protocolo para desinflamar, ajudar as pessoas a desinflamarem o corpo e melhorar esses sintomas todos, né? Porque o pessoal está gastando muito dinheiro na farmácia. Ter isso me dá uma angústia no coração. É isso, gente. Então vai lá, @sousaude, SOW. Se você não quiser fazer o protocolo de desinflamação acelerada, não tem problema. Tem muito conteúdo bom para você absorver ali, compartilhar com os amigos, replicar ali, convidar os amigos. Hoje tem live, como ela falou aqui, mas toda segunda-feira a doutora Daniela ou o doutor Luiz Fernando estão aqui no Vida e Saúde para te ajudar nas mudanças necessárias. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada a você, Teru. A gente vai experimentar daqui a pouco. Vai, daqui a pouco ela vai ver se aprova esse arroz birubiru, que tem muita proteína boa aqui. É o seguinte, eu vou para o intervalo, mas antes eu tenho um convite muito especial para você sobre um evento, é o especial de Páscoa que está chegando aqui na Novo Tempo, especial Eu Creio. Dá uma olhadinha nesse VT. A Páscoa aponta ao sacrifício de Cristo no Calvário, sua morte e redenção. O Cordeiro de Deus foi entregue para nos salvar dos pecados e nos libertar. O preço já foi pago na cruz. Nos dias 29, 30 e 31 de março, às 8 da noite, o pastor Gilson Brito vai te contar melhor sobre esse sacrifício no especial de Páscoa Eu Creio, na Novo Tempo. Muito bem, se prepare para essa programação aí, então, de 29 a 31 de março, tá bom? Às 8 da noite aqui na TV Novo Tempo, tá? Você é nosso convidado, já se programa para estar disponível nesse horário e acompanhar aqui com a gente. Muito bem, intervalo é o tempo de você colocar o seu tênis, porque na volta vai ter Acerte o Passo aqui para você fazer com a nossa querida personal Tânia Santos. E ainda hoje tem arroz birubiru, a doutora Daniela volta aqui para comentar essa delícia. A gente volta já.